Muito boa tarde. O pessoal veio com força aqui à tarde no culto das 17 horas. Gostaria de ler um texto da Palavra de Deus e você que está nos assistindo, você já vai compartilhando o nosso culto aí nas redes sociais, tanto no YouTube como no Facebook. E eu quero ler o texto de Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. A Palavra de Deus diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Nós iniciamos nessa manhã um estudo sobre a carta de Tiago, e essa carta fala sobre provações, sobre tentações, sobre como o cristão deve reagir diante desses momentos, e que nós possamos aprender, como aprendemos no culto dessa manhã, e vamos aprender hoje no culto da tarde, sobre qual é a nossa reação em momentos como esse. Vamos orar? Querido Deus, te agradeço por esse dia, te agradeço por esse momento onde a tua igreja se reúne, alguns aqui no presencial, outros nas casas, que o Senhor esteja nos abençoando durante esse tempo juntos. Que nós possamos estar atentos a que a tua palavra vai nos dizer durante esse culto, e que nós possamos praticar aquilo que estamos ouvindo. Que o Senhor abençoe tantos louvores, todos os momentos do nosso culto, que o Senhor esteja falando a cada um, e que o Senhor permita que cada um saia daqui de acordo com o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um. Eu te agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Lembrando que nós temos a questão das regras de segurança, né? Então você pode olhar atrás do seu banco, tem uma fitinha amarela, tá? Então você olha, se você está sentado na frente dessa fitinha amarela, você está certo. Se você sentou ali e por acaso não viu essa fitinha amarela, você, no momento que a gente for fazer a entrega dos dízimos e ofertas, que a gente vai louvar, você troca de lugar e senta ali na fitinha amarela, no seu banco certinho. Por que nós fizemos isso? Porque a gente quer cumprir com a lei, as regras do distanciamento, né? E quer fazer com que isso seja um bom testemunho da nossa igreja. Então a gente faz o nosso culto a Deus conforme todas as regras do distanciamento, e praticamos isso, para que não haja nenhum problema, nenhum mau testemunho. A igreja, ela tem funcionado mesmo que online, né? Nós estamos desafiando os cultos, os pequenos grupos a voltarem a se encontrar através dos encontros online, e temos outras atividades que você vai ver agora no Acontece na PIB. Olá, seja muito bem-vindo à Primeira Igreja Batista. Esse é o Acontece na PIB, e nós temos algumas informações importantes para você. Informamos que o culto da noite permanecerá sendo realizado às 17 horas. Contamos com você para compartilhar essa informação com os demais irmãos de nossa igreja. Nesta semana, desafiamos os pequenos grupos a retornarem às suas atividades, seja online ou seja presencial. Devido a essa nova formatação, nós estaremos finalizando o Conexão PG, que acontecia todas as terças em nossa página do Facebook. Mas continuamos no mesmo propósito, no mesmo intento. Que Deus abençoe nossos pequenos grupos. No dia 26 de julho, às 17 horas, nós teremos o culto do Dia do Amigo. Eu venho te desafiar a convidar 2 amigos seus para estarem conosco nesse maravilhoso momento, através do culto transmitido no Facebook e YouTube, ou através da presença em nosso templo. Aqueles que desejarem estar conosco no templo precisam confirmar a sua presença na secretaria. Conto com você nesse desafio. Atenção, papai e mamãe! No mês de agosto, nós faremos a campanha de missões no PIB Kids.
você pode retirar na secretaria da igreja ou então nos cultos presenciais esse cofre. E durante o mês de agosto, nós vamos juntar o dinheirinho que será enviado para os nossos missionários. Se você precisar de mais informações, por favor, entre em contato conosco. Fique atento às nossas programações semanais. Acompanhe-nos em nossas redes sociais. Lembre-se do nosso propósito de oração como igreja, intercedendo ao meio-dia ou à meia-noite. Por hoje é isso, meus queridos e amados irmãos. Tenham uma abençoada semana. Fique na paz. Até mais. Te convido a ficar de pé, enquanto nós vamos nos preparando para o primeiro louvor da noite. Um recado muito especial para todos os membros da igreja. No próximo domingo, após o culto das 17 horas, nós vamos ter uma assembleia. Então, membros da primeira igreja batista em Juí, próximo domingo, após o culto das 17 horas, nós vamos ter uma assembleia muito importante que você participe. São assuntos muito relevantes e você tem no boletim, você recebeu o arquivo em PDF, você tem lá os assuntos e a convocação para a assembleia. Então, participe próximo domingo, após o culto das 17 horas. Cláudio. Isso, a assembleia ela não será transmitida, tá? Então, você tem que estar no presencial para participar da assembleia por uma questão legal, ok? Vamos louvar ao nosso Deus. Você que veio preparado com o seu dízimo, com a sua oferta, pode estar trazendo durante esse momento. E nós temos também a campanha do Abraçando Ijuí. Essa semana foi distribuído mais cestas básicas, foram em 2 locais, muitas famílias foram abençoadas, e tudo isso graças às doações que vocês fizeram, vocês têm ofertado e têm ajudado essa campanha do Abraçando Ijuí com as cestas básicas que têm abençoado muitas famílias. Então vamos louvar, mais uma vez você que veio preparado o seu dízimo e oferta, lembrando que nós temos 2 locais de entrega. Cuide para que não haja nenhum tipo de aglomeração e você pode vir fazer dar a sua oferta e o seu dízimo.
conhecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo dá consolação, e em seus braços nos acolhe, e ouve a nossa petição. Vamos orar? Querido Deus, te agradeço por esse momento onde os irmãos trouxeram seus dízimos e ofertas, também aqueles em casa que estão doando para a campanha do projeto Abraçando Ijuí, também ofertando para diversos ministérios, campanhas de missões. Que o Senhor esteja abençoando a cada um. Obrigado por tudo, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Quero chamar aqui o Claudir. Ele vai nos dar um testemunho nessa noite. Boa noite. Boa noite. Eu queria dar um testemunho que a gente passou pela Covid e está tudo bem. Então, eu gostaria de compartilhar porque a gente tem muito medo, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tomava todos os cuidados, a gente higienizava tudo com álcool. Quando chegava no mercado, limpava a sacola, limpava calçado. Na empresa, limpava mesa, limpava fechadura, trinco de porta, tudo. Mas assim mesmo a gente foi acometido. Então, a gente não sabe de onde que a gente teve contato, né, com alguém. Mas assim que a gente teve contato, no segundo dia, eu liguei para o médico e ele disse assim: Claudir, no segundo dia que eu tive sintoma, né, que eu tive dor no corpo, muita dor no corpo. E a gente não é acostumado a ter gripe normalmente. Então eu queria falar para vocês assim que hoje, se você tiver qualquer sintoma de gripe, checar, porque provavelmente será a Covid. Porque hoje, com todos esses cuidados que a gente tem de higiene, de álcool gel e todos esses cuidados de distanciamento, uso da máscara, então a gente provavelmente não tem a gripe normal, H1N1. Então, assim, primeira coisa, buscar o atendimento. Pelo menos para tirar uma dúvida com o médico, porque o médico é a melhor pessoa que tem para nos orientar nesse momento. Aí, nesse segundo dia que eu tive sintomas, eu liguei para o médico e disse assim: venha cá, no quarto dia, fazer o teste, que é o PCR, aquele que coloca um cotonete no nariz e na garganta. E a gente aguardou o teste. Enquanto isso, todos nós lá de casa tivemos sintomas, né? As crianças, a Neuza, o meu pai, que estava lá, com 73 anos, acabou também sendo acometido, mas graças a Deus, todos nós passamos bem, tivemos alguns sintomas como dor no corpo, febre, dor de cabeça, dor de garganta, sintomas comuns à gripe. A única coisa que não tinha da gripe é a questão da coriza, o catarro, né? Os outros demais sintomas é normal. Mas assim, não é 2 dias de dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta. É 2 semanas. É difícil. Na primeira semana a gente ficou isolado. Assim que a gente teve sintoma, nós dispensamos nossa tata e a gente ficou em casa. Eu fiquei cozinhando na primeira semana, consegui fazer. Na segunda semana eu perdi senti o cheiro, né, o aroma. Eu não conseguia mais perceber isso e aí eu não conseguia mais fazer comida, né? Então a gente fica sem, vamos pedir comida no restaurante. Então assim, quando souberem de alguém que tem problema com Covid, é bom a gente tentar acompanhar, porque às vezes a pessoa está precisando de uma ajuda, e às vezes é um simples prato de comida, às vezes, que a pessoa precisa, porque a pessoa que está sozinha não vai conseguir fazer. Né? E eu fiz isso com meu pai, que depois
Ele teve um sintoma um pouquinho mais atrasado e ele ficou muito feliz que o meu irmão, que mora perto dele, levou um almoço para ele. Ele disse assim, meu filho estava, desde ontem, ele tinha uma refeição, ele não conseguia fazer. Então, assim, pessoal, é muito importante a gente ajudar as pessoas que têm, né? Eu agradeço aos amigos que me ajudaram, que me trouxeram, que foram no mercado, que me ajudaram. Então, muito obrigado a eles, obrigado à família, obrigado a todos. Então, que a gente ficou em casa, cumpriu todo o protocolo, né? O nosso exame deu positivo, o meu e da Neuza, mas, por consequência, a da Luísa e da Joana a gente não fez, mas também tiveram sintomas, a gente acredita que também tiveram o Covid. A Joana, como é a menor, ela que teve menos sintomas, né? Então, assim, não é o tamanho da pessoa que vai dizer como que vai ser. Então, assim, pessoal, outra questão, assim, de cuidados, assim, eu me senti... Houve aqui muitos casos aqui em Juí de discriminação de pessoas que têm Covid ou que tiveram Covid. Então, assim, procurar saber realmente, se antes de dizer alguma coisa para a pessoa, falar alguma coisa para a pessoa, se a pessoa já está realmente liberada para ir. Eu não acredito que alguém que não esteja liberado para ir, que está em quarentena, vai sair na rua, né? Então, assim, a gente fica sozinho. Eu fiquei 18 dias sozinho. Primeiro dia que saí na rua, eu me senti discriminado, sabe? Então, assim, é complicado. Então, sabe, a gente evitar isso. Como na época, antigamente, lá os leprosos ficavam na porta da cidade, então a gente se sente dessa forma, sabe? Então, é ruim e quem é discriminado sabe, seja lá o motivo que for, como é difícil. Então, assim, pessoal, mas o mais importante, isso não é tão grave. É poucas pessoas que vão ter complicações. Então, nossa família, o meu pai, com 73 anos, está bem, está muito feliz de ter passado por isso. Então, eu quero trazer aqui para vocês uma palavra assim, de ânimo, de força, de coragem, que isso vai passar e que nós vamos sair bem disso. Então, que Deus nos abençoe e nos proteja. Obrigado, Claudir. Glória a Deus por esse testemunho. E nós não estamos aqui fazendo campanha, né? O Claudir, ele veio aqui... Ele nos procurou o colegiado, ele pediu se poderia dar o testemunho dele. Nós não estamos fazendo campanha para dizer assim, agora vocês não se cuidem, né? Porque nós tivemos lá um irmão da igreja que teve e está bem, toda a sua família. Não, nós vamos continuar se cuidando, nós vamos continuar tendo todo o cuidado necessário e lembrando o que o Claudir falou. É muito importante que, como igreja, nós possamos auxiliar as pessoas que nós, por algum motivo, ficamos sabendo que está com o Covid, seja uma pessoa próxima ou não, né? Talvez, como o Claudir falou, tem pessoas que não tem ninguém à sua volta, um parente, um amigo para ajudar. E nessas horas, como igreja, nós podemos fazer a diferença na vida dessas pessoas. Muito obrigado, Claudir, muito obrigado pelo seu testemunho. E nós temos outros motivos de oração. Nós vamos orar no nosso momento de oração pela vida do Claudir, toda a sua família, mas nós temos outros. Nós temos a Rosina, que precisa muito que nós, como igreja, continuemos a orar pela sua vida. Ela deu uma enfraquecida no ânimo, né, essa semana, e nós precisamos, como igreja, nas nossas orações, pedir que Deus dê ânimo para a Rosina, para o Ricardo, para toda a família. Também o pequeno Natan, filho da Thaís e do Márcio, ele já teve um grande milagre, que foi a questão do coração. Ali tinha um probleminha, mas ele tem outras implicações, que vai ser feito exames essa semana, que dê tudo certo, que não esteja nada de errado. Também o Valdir Cuxa, o marido da Angélica, nós recebemos a notícia hoje de manhã que ele teve um aneurisma e foi encaminhado para Passo Fundo para fazer um procedimento. Nós tentamos contato com eles e não tivemos retorno, mas que a igreja continue orando, né? É importante que a igreja ore pela vida do Valdir, da Angélica. Também o seu Paulo Covari vai fazer um procedimento no coração essa semana. Você deve ter recebido nos grupos da igreja, pedindo doadores de sangue, né? Muitas vezes a gente fica voltado a apenas um lado, né? Vamos só pensar nas cestas básicas, em algumas
um foco em algumas áreas, mas o banco de sangue aqui de Juí necessita de doadores. Então, como igreja, também a gente possa ajudar o banco de sangue doando sangue. O Rudy Henk é o marido da Yara. Yara é a irmã do Cláudio Libich. Ele vai fazer um procedimento na quinta-feira. Ele vai fazer a retirada de um rim. É algo bem sério, né? Não é um procedimento tão simples, que como igreja nós possamos estar orando por esse procedimento, pela família, e que dê tudo certo, e que Deus esteja conduzindo os médicos que vão fazer esse procedimento para que não haja nada de errado. E o seu Alzino é pai da Mônica, que foi professora do PIB Kids. Ela tem um filho, o pequeno Lucas, de 6 anos, e ele tem uma bactéria muito séria, e eles estão tratando essa bactéria. Eles vão no hospital e vão para casa. E quando ele vai no hospital, ele precisa tomar um coquetel de antibióticos para que essa bactéria não avance no seu corpo. Então tem sido uma situação bem difícil. Eles têm lutado bastante para atender o seu Alzino, mas que nós possamos, como igreja, lembrar nas nossas orações do nome dele. Então, você pode orar aí sozinho, né, no seu lugar, e você em casa ore também com a sua família, com quem você está, por esses pedidos de oração, e logo mais eu vou orar encerrando esse momento. Querido Deus, eu quero colocar, Pai, alguns pedidos em relação aos nossos queridos irmãos e irmãs. Primeiro, te agradecer pela vida do Claudir e da sua família. Eles passaram por um momento muito difícil em relação a ter pego o Covid, todos esses dias que eles passaram em casa, muito difíceis, mas o Senhor deu o livramento, ó Pai. O Senhor cuidou da família deles, também enviou irmãos e irmãs que puderam ajudar eles durante esse tempo. E que eu te peço, Pai, que como igreja nós possamos também ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação. Talvez precisam de alguém que leve o alimento na casa deles, precisam receber um telefonema para saber se estão bem, ter um acompanhamento, uma oração. Que o Senhor nos ajude como igreja a ser luz também nesse momento, em relação a isso. Também te peço pela Rosina. Recebemos notícia que o seu ânimo tem diminuído nesses últimos dias, que o Senhor esteja colocando ânimo na sua vida, do Ricardo. Que o Senhor coloque alegria nesses dias, que o Senhor derrame, ó Pai, sobre a vida deles a cura, que ela possa ser restaurada da sua saúde. Nós clamamos como igreja, e que o Senhor cuide dela, da família e de todos que estão acompanhando essa situação. Também do pequeno Natan, fará exames essa semana. Que o Senhor também use os médicos, use tudo que ele tem feito, ó Pai, nesses últimos dias, para acabar com esses problemas que ele tem tido. Também o seu Paulo Covari, que vai fazer uma cirurgia no coração, cirurgia de risco. Que o Senhor esteja cuidando, ele já tem uma idade avançada, mas que o Senhor cuide, ó Pai, desse procedimento. Também do Rude, ó Pai, que fará um procedimento muito delicado na quinta-feira, que como igreja nós possamos estar lembrando de orar por ele, orando durante esses dias, para que o Senhor use os médicos, que o Senhor use todos que estão à volta, para que seja um sucesso, que ele
consiga fazer isso com excelência e tenha boa saúde após a cirurgia. Também o Valdir, que teve um aneurisma sério, Pai, nós não temos notícias agora do que aconteceu, como foi o procedimento, o resultado, mas nós sabemos que o Senhor tem cuidado dele e também da sua família, também como o seu Alzino, que luta contra essa bactéria, que o Senhor esteja cuidando da família, da Mônica, do Gleison, dos demais filhos e netos, que eles possam ajudar ele e que os antibióticos façam efeito, e que o Senhor também coloque a sua mão de cura sobre a vida dele, que essa bactéria saia do seu corpo e ele possa estar bem. Essa é a minha oração, ó Pai. Tem tantos outros irmãos e irmãs que não sabemos de enfermidades, de situações, de problemas, mas que o Senhor possa estar cuidando de todos. Ouve as nossas orações, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Te convido a ficar de pé, nós vamos continuar louvando a Deus. Bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. E pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome
tão bom poder bendizer o Senhor, engrandecer o seu nome, mas nem sempre estamos em situações propícias aos nossos olhos para isso, né? Tem alguns momentos difíceis que passamos, e nesses momentos nós somos tentados a não reconhecer a bondade de Deus sobre nossas vidas, as suas bênçãos. Mas são nesses momentos que Deus está ali presente, mesmo que em silêncio, nos ensinando, falando aos nossos corações, através das circunstâncias que enfrentamos no dia a dia, mesmo que não sejam tão boas, porque a nossa fé está sendo provada e Ele está nos dando uma chance de crescer um pouco mais nele. Pode ser que você tenha enfrentado dias difíceis. Veja esses momentos como oportunidades que o Senhor tem dado para trabalhar o seu coração, para que no fim de tudo isso você possa se parecer com Cristo Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, aleluia, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor Jesus, que a gente possa realmente viver baseado na fé que temos no Senhor. Que a nossa vida não seja pela nossa força, que o nosso caminhar não seja pela minha bagagem, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sei, mas pela força que vem no Senhor. E aí no Senhor nós podemos sim vencer as provações
e sermos homens e mulheres aprovados diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por isso, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, querido. Deixa eu só... Faltou duas coisinhas aqui sobre os avisos. Um é que a assembleia da semana que vem, na verdade, serão duas. Uma ordinária, para tratar de assuntos corriqueiros, e uma extraordinária. Então, ficou mais sério o negócio ainda, né? Então, estejam presentes. Lembrando mais uma vez que não vai ser transmitido. Você não vai poder votar pela internet. Tá? Então, tem que estar aqui. Outra coisa... Na questão do Paulo Covari, que o Matana comentou e pediu sobre uma doação de sangue, eu queria saber se alguns irmãos aqui poderiam se comprometer com isso. Tem alguém que poderia falar, ali já tem um irmão, 2, 3, eu também vou, então 4, mais alguém? Olha aí, tem vários, ótimo, ótimo. O que vocês precisam fazer? Ir lá no banco de sangue, tem um horário, o Matana tem um horário ali. Qual que é o horário? Tá. Tem que agendar. Então tem que ligar no banco de sangue e agendar. Por favor, coloca o horário, o telefone aqui, o horário e o telefone aqui, para a gente saber bem aí. E aí você liga lá, agenda a sua doação. A gente tem que saber que em alguns momentos a gente ama por palavras, alguns momentos a gente tem que amar por ação, né? E que legal que alguns irmãos aí prontamente se colocaram à disposição dos irmãos. Daqui a pouquinho vai colocar ali. Eu queria que você colocasse o vídeo, tá pronto o vídeo? Então vamos lá. Acho que é bom apagar a luz um pouquinho, né? Para ver bem. Presta atenção nesse vídeo, gente. Are you ready for run? Yes. 3, 2, 1, go! Run, 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 run!
quando eu vi a primeira vez esse vídeo, me deu até uma dor aqui na espinha, assim, porque a gente fica tenso, né? Parece que o cara vai cair a qualquer momento. Em alguns momentos parece que a altura está uns 300, 400 metros, eu não sei direito. Mas como deve ser a sensação de você estar ali, ou pior, você vendo um querido seu, né, teu filho, teu marido, tua esposa, alguém à beira do abismo. Esse é o tema da nossa conversa hoje aqui. Porque eu acho que é mais ou menos, pode colocar agora o PowerPoint, eu acho que é mais ou menos assim que Deus vê, Deus enxerga, o que Deus sente quando Ele olha para mim e para você e nos vê à beira do abismo, prestes a cair, prestes a entrar num caminho sem volta, que é o caminho do pecado. Hoje cedo nós iniciamos o estudo de Tiago, do livro de Tiago, e o tema da nossa série é Marcas da Fé Genuína. Nós queremos descobrir aqui no livro de Tiago quais são as evidências que nós podemos encontrar na vida de um verdadeiro discípulo de Jesus, de quem realmente tem fé no Senhor. Se eu sair perguntando por aí, quem tem fé, eu acho que aqui todo mundo vai dizer que sim, mas talvez aí fora, a maioria dos brasileiros vão dizer que sim também. Mas infelizmente, talvez lá fora e talvez até aqui dentro, possa ter pessoas que têm, na verdade, apenas uma superstição, uma religião. Às vezes, até a Bíblia é usada como um amuleto. Já viu? A casa que tem uma Bíblia aberta em cima da estante? Veja bem, talvez a sua tenha. Se você lê a Bíblia, se você pratica a Bíblia, não tem nenhum problema você ter a sua Bíblia aberta lá no Salmo 91. A questão é que tem pessoas que não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não tem relacionamento nenhum com Deus e acha que a Bíblia aberta no Salmo 91 vai trazer algum benefício. Querido, isso é superstição, isso não é fé. A fé é relacionamento, é vida profunda, vida íntima com Deus. E aqueles que são realmente amigos de Deus, demonstram algumas evidências, algumas marcas que ficam completamente evidentes no dia a dia. E essas são as marcas da fé genuína. Hoje, nós vamos falar sobre a marca que está aqui no livro, no primeiro capítulo de Tiago, versículos de 12 a 15. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia agora, nós vamos ler esse texto. Tiago, capítulo 1, versículo 12 em diante. Quem não tem a Bíblia, está aqui na tela o texto. E se você tem a Bíblia, abra sua Bíblia mesmo, pega uma caneta, anota, mesmo em casa, faça isso. Nós vamos aprender hoje que o verdadeiro discípulo de Jesus é provado, como a gente viu na música agora, né? Cada vez que a minha fé é provada. Só que o verdadeiro discípulo de Jesus, ele consegue vencer as tentações. Obviamente que não é toda vez. Nós caímos também. Nós também temos problemas com o pecado. Mas, na média, talvez, pensando na vida toda, né? O verdadeiro discípulo de Jesus consegue ser aprovado a cada provação. Agora, para a gente vencer as provações, nos é importante conhecer a estratégia do inimigo. Como é que funciona o esquema da tentação? Como que são as etapas da tentação? E é isso que o texto vai nos dizer hoje. Vamos lá? Tiago 1, 12 a 15, eu vou ler agora, diz assim a palavra de Deus. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições,
receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Talvez você já viu uma cena como essa que eu vou descrever. Um filho, uma criança brincando, né? E ela está ali, a mãe sentada no parque, e a criança começa a subir no escorregador, ou numa árvore, em algum lugar alto, e de repente a mãe vê o perigo, ela antevê, né? É verdade que algumas mães são exageradas, né? O filhinho sobe num tronco desse tamanho, ai, vai cair. Não, calma, não precisa ser assim também. Mas alguns meninos, principalmente, são atirados, né? Sobem nas alturas, e aí a mãe grita, moleque, vai cair. É mais ou menos isso que Tiago está tentando fazer com seus filhos aqui, seus filhos na fé. Falando, olha, toma cuidado. Você precisa ser aprovado. Essa é a marca da fé, de alguém que é cristão de verdade. Agora, para você não cair, aprenda então, quais são as etapas, como é que acontece a tentação. Quais são as etapas então? A primeira coisa, está lá no versículo 14, diz assim, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Queridos, Tiago nos ensina que toda tentação tem origem nos nossos próprios maus desejos. Na verdade, os desejos não são maus em si mesmos. O desejo faz parte da nossa vida. É natural que qualquer um de nós tenhamos desejos. A tentação, ela começa quando você quer satisfazer os seus desejos, porém, fora da vontade de Deus. Ter o desejo e andar dentro da vontade de Deus, isso é bênção. Mas quando os desejos começam a tomar conta da tua vida, a ponto de você escolher sair da vontade de Deus, isso se torna um problema em sua vida. Eu coloquei ali uma imagem da Maria Fumaça, porque a Maria Fumaça, para quem não sabe, ela funcionava através do vapor. O que acontecia? Tinha uma caldeira gigante naquela locomotiva, e essa caldeira era esquentada com lenha. Então, jogava lenha, e aquilo começa a esquentar, começa a produzir vapor. E o vapor começa a produzir pressão. E essa pressão faz com que a locomotiva ande. Na nossa vida é a mesma coisa. São os nossos desejos que fazem a nossa vida caminhar. Agora, sabe o que acontece? Se na caldeira da Maria Fumaça, o vapor, né, que produz a pressão, a pressão, você perder o controle, sabe o que acontece? Vai tudo pelos ares. Na nossa vida é igualzinho. Os desejos fazem parte da nossa vida, é natural do ser humano ter desejo, mas quando perde o controle, vão gerar tragédia e dor. Então, qual é o segredo? Na verdade, são dois os segredos. O primeiro é o controle. Na Maria Fumaça, tem um instrumento muito importante, aquele ali, ó. Essa foto é de dentro de uma locomotiva. O que é aquilo ali? Alguém sabe? Eu não tenho certeza, eu esperava que alguém falasse com convicção, aí ficava mais fácil para mim. Mas eu acho que é um manômetro, é isso? É isso mesmo? É um controlador, um relógio que mostra a pressão que está dentro da caldeira. O maquinista, quando está ali controlando a Maria Fumaça, ele está de olho nesse relógio. Por quê? Esse relógio mostra a pressão ideal para fazer a máquina andar numa boa velocidade sem ter
ter o problema de explodir. Agora, o que acontece quando a pressão aumenta? Ele abre algumas torneiras e alivia a pressão. Então, por esse movimento, né, o maquinista consegue controlar a pressão de maneira que produza velocidade, produza o movimento, sem acontecer uma explosão. Querido, da mesma maneira, eu e você precisamos controlar os nossos desejos. A Bíblia nos ensina que os desejos precisam ser nossos servos e não nossos senhores. Hoje ainda eu estava assistindo um filme em casa, hoje de tarde, e isso é uma frase típica de filme, né? A menina falou assim: a gente não controla os sentimentos. A gente não controla por quem somos apaixonados. Já viu isso? Uma frase muito típica, né? Ai, eu não controlo. Às vezes o marido fala isso. Não fala desse jeito, ele fala mais grosso, né? Mas, eu não controlo, eu não consegui controlar. Você não conseguiu porque não quis. Porque o controle é o segredo. E a Bíblia diz que os nossos desejos precisam ser nossos servos. Eles precisam obedecer ao nosso controle. Na hora que os desejos se tornam nossos senhores, nós caímos na armadilha. E essa é uma grande estratégia do inimigo. Cochichar no teu ouvido dizendo assim: olha, não dá para controlar os desejos. Esses sentimentos que estão aí no teu coração são incontroláveis. E então a gente esquece de tudo e parte para o descontrole. Querido, não é assim. O que nós precisamos, na verdade, é que Jesus tome conta da nossa vida a cada dia. E assim, Ele nos ajuda a tomar conta, a controlar os nossos desejos. Olha o que diz Deus a Caim em Gênesis 4:7. Abre tua Bíblia aí. Gênesis 4:7. Diz assim, fica aberto em Gênesis que eu vou ler alguns textos ali. Gênesis 4:7 diz: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Deus falando a Caim, mas você agiu mal. E por isso, olha essa frase: o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Aqui ele está falando dos desejos. O desejo de Caim de matar o seu irmão. O pecado, o sentido aqui desse pecado está na porta, a ideia é de um animal. Vocês já viram esses filmes ou documentários de animais, de natureza? O leão, quando ele vai atacar, ou a onça, ou o tigre, enfim, ele se abaixa. Ele tenta se esconder, ele tenta ficar pequenininho, porque ele vai se aproximando. Na hora de dar o bote, ele, bum, dá o pulo. É mais ou menos isso que o pecado faz com a gente. Ele se esconde pronto porque ele quer dominar a gente. E se ele se mostrar feio como é, ele não vai dominar. Nessa hora, nós temos que ter a força para falar assim: calma aí, os desejos existem no meu coração, mas eu vou controlar esses desejos. Como eu disse, os desejos fazem parte de nós. Todos nós queremos prazer. Quando eu falo de querer prazer, nós queremos nos sentir bem. Por exemplo, se aqui tivesse calor e começasse a suar, alguns iam chegar e cutucar alguém e falar assim: viu, dá para ligar o ar-condicionado? Por quê? A gente quer sentir a brisa fresca do ar-condicionado para a gente se sentir bem. A gente não gosta de se sentir mal. O contrário é verdade. Se aqui tivesse mais frio e a tua blusa não tivesse suportando, você ia falar: dá para ligar no quente para esquentar o nosso ambiente? Nós gostamos de sentir prazer. Nós queremos sempre o melhor. Nós queremos sempre um pouco mais. E isso não é ruim em si mesmo. Eu diria que foi esse sentimento de querer mais, de querer o melhor, que tirou a gente lá da idade medieval e nos trouxe
para essa época moderna, com todos os confortos que nós temos. Se as pessoas não quisessem mais, a gente ainda viveria sem água encanada, sem luz elétrica e sem um monte de outros confortos que nós temos. Mas, da mesma maneira que tem a parte boa, tem a parte ruim. Se a gente perder o controle, isso nos leva à destruição. Eu falei que tinha 2 segredos. O outro segredo é o escape. 1 Coríntios 10, 13, não precisa abrir, só presta atenção no que eu vou ler. Diz assim, 1 Coríntios 10, 13, anota aí, depois você vê em casa. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Olha só, é verdade isso. Nós não somos tentados além do que podemos suportar. Mas olha só o que ele fala. Quando forem tentados, Ele mesmo, Deus, providenciará um escape para que possam suportar. O que é esse escape? Lembra que eu falei que o maquinista, quando a pressão está aumentando, ele abre uma torneirinha e deixa escapar uma vazão ali de vapor para poder diminuir a pressão e ele então controla. Esse escape é como se fosse uma corda que Deus joga para a gente quando a gente está caindo no buraco. Imagina você caindo no buraco e aí vem uma cordinha e você agarra nessa corda. Essa corda é o escape que Deus manda. Vocês se lembram da história de Davi, quando ele estava ali naquele processo de tentação com Batseba, aquela mulher tão bonita, né? Ele viu aquela mulher tomando banho e ele quis, ele desejou, e chegou uma hora que ele não conseguiu mais controlar seus desejos, e ele então chama um serviçal e fala, vai lá e busca aquela mulher para mim. Nessa hora, esse rapaz diz assim, olha, aquela mulher é Batseba, ela é casada com Urias, e ela é filha de Eliã. Davi sabia exatamente quem era Urias e quem era Eliã. Urias e Eliã eram soldados fiéis de uma tropa de elite que Davi tinha. Soldados que morreriam por ele. Sabe o que aquele menino estava fazendo? Estava sendo usado por Deus para dar um escape. Deus estava jogando a corda para Davi. Só que Davi não quis segurar a corda. Deus sempre dá essa chance. Às vezes, é um telefonema numa hora especial. Você está ali, prestes a tomar uma decisão ruim, toca o telefone. Pai, é a tua esposa. Oi, meu bem, tudo bem? É o escape. Presta atenção nisso, porque Deus joga essa corda. E se Ele joga, a gente tem que agarrar essa corda para tentar fugir dos nossos desejos. A próxima etapa da tentação que Tiago nos ensina é o engano. Versículo 14 ainda diz assim, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Todos nós sabemos que Satanás é o tentador. Ele conhece os seus desejos. Ele sabe, conhece as suas fraquezas, sabe o que ele precisa usar para te enganar e para fazer você abandonar a vontade de Deus. E é bem ali que ele vai trabalhar. Se você não tem problema com dinheiro, ele não vai trabalhar no dinheiro. Ele sabe que ali não tem como te enganar. Agora, se o teu problema é mulher, por exemplo, ou sexo de uma maneira geral, talvez é ali que o diabo vai tocar. Porque ele conhece, ele sabe, e ele faz aquilo com muita astúcia, de uma maneira que a tentação nunca parece ruim. Presta atenção nisso. A tentação nunca parece ruim. Ela se apresenta sempre de uma maneira muito boa, muito agradável, prazerosa. E Tiago usa então uma ilustração aqui no texto que nos ajuda a entender como faz esse engano. Ele fala sobre a captura de uma presa.
Como que a gente faz? Ele usa ali duas ações típicas de quem está caçando ou quem está pescando. Olha aí os caçadores e pescadores de plantão. Como que você faz se você quer caçar? Vamos usar a pescaria. Se você quer pescar, você precisa atrair o peixe e enganar o peixe. E eu coloquei essa foto, olha ali, ó. O que é aquilo ali? É um anzol com uma minhoca pendurada. Para que serve a minhoca? Qual que é o objetivo da minhoca? É atrair o peixe. O peixe gosta de comer a minhoca. E ao mesmo tempo, eu lembro que meu pai falava, olha, esconde bem o anzol. Eu não tenho certeza se o peixe sabe que aquilo é um anzol. Porque é um peixe, não é uma pessoa que está lá embaixo, né? Mas, enfim, eu sempre escondi o anzol até a cabecinha do anzol, até a ponta assim, ó. Os pescadores aí talvez estejam dando risada agora, né? Mas, enfim, a ideia é o quê? Atrai e engana. Para quê? Para que o peixe se aproxime. A tentação faz a mesma coisa. O intuito de Satanás é esconder o que está por trás. Ele usa uma isca que te atrai e ao mesmo tempo esconde as consequências daquilo que virá. Por exemplo, no caso de Davi e Batseba, quando Davi foi atraído ali, aquela mulher se mostrava bonita, e se talvez ele estivesse pensando, ele começou a pensar naquela mulher, e enxergou o prazer, enxergou o cheiro bom, enxergou só coisas boas, porque é assim que a tentação se apresenta. Mas as consequências ele não conseguiu enxergar. E hoje a gente sabe, na sequência, houve a morte de uma criança, houve o assassinato do seu fiel soldado, mais para frente, o estupro da sua própria filha, foram consequências daquele pecado. Agora veja bem, você acha que o diabo vai mostrar para você as consequências? Você que é um homem, está prestes a trair a sua esposa, você acha que ele vai mostrar a destruição que isso vai causar na tua vida? Não. Porque aí você, sai correndo. Ele mostra só a parte boa. Quando você vai pescar, você faz a mesma coisa com o anzol. Você esconde. Da mesma maneira, o diabo também nos engana. Parece que tudo vai acabar bem. Parece que ninguém vai descobrir o que eu estou fazendo de errado. Não vai ter consequência nenhuma. Eu só vou ter o meu prazer ou a minha vantagem, eu vou pegar aquele dinheiro, eu vou esconder, vai dar tudo certo, ninguém vai ver. Parece que vai dar tudo certo. Por quê? É o engano. É isso que o diabo faz. A terceira etapa que Tiago nos apresenta é a desobediência, a ação propriamente dita. Versículo 15 diz assim, então esses desejos fazem com que o pecado nasça. Aqui é interessante, porque Tiago vai usar a ilustração de um nascimento. Sabe por quê? Você já viu um bebê nascer e depois voltar para o útero da mãe? Não tem como. Qualquer nascimento é assim. Uma vez que saiu da barriga da mãe, não tem como voltar. Não tem como voltar atrás. É isso que Tiago está dizendo. A tentação caminha pelas emoções, certo? Tem ali o desejo. Depois passa pelo intelecto, que é onde o diabo faz a enganação. E agora caminha para o nível da decisão. Você admite aquela vontade, você foi atraído pela isca, você já foi enganado, você já acreditou numa mentira, e essa mentira diz o seguinte: vai dar tudo certo, fique tranquilo, você vai ter o prazer, você vai ter a vantagem, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada, você já caiu. E aí então você segue em frente, você decide consumar aquele ato, ainda que ele vá contra a vontade de Deus. Querido, isso é o pecado. Um ato de rebeldia e desobediência deliberada
contra a vontade de Deus. Agora sim, não importa se você percebeu ou não. O fato que na hora que a gente foi fisgado, olha ali a foto, né? Naquela hora ali que o peixe foi fisgado, a gente já caiu na armadilha de Satanás. A vida cristã, ela não pode ser dirigida por sentimentos, porque os sentimentos vão levar a gente para o buraco. Por isso que nós temos tanto cuidado no ensino da palavra de Deus. Porque quando nós aprendemos os valores, os princípios que estão aqui na palavra de Deus, a nossa vida deixa de ser controlada por sentimentos ou desejos, como é uma criança. Já viu uma criancinha? Ela não quer saber se você está dormindo, se você passou um dia terrível, né, o bebezinho lá de meses, se você, mãe, teve um dia terrível, ela chora às 3 horas da manhã e não quer nem saber, eu quero mamar e pronto, não é assim? Só que quando a gente cresce, vamos usar o mesmo exemplo na questão da comida. Quando você está com fome, você chora também? Sei lá, por algum motivo, no teu trabalho, não deu para você almoçar naquele dia. Você começa a chorar, bater pé, bater a mão, dizendo que precisa comer? Não, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Por quê? Porque nós não somos mais controlados por sentimentos, por desejos, mas sim por decisões da nossa vontade. A nossa vontade é formada através dos valores, as crenças, os princípios que nós temos. Vou dar mais um exemplo. Imagine amanhã, segunda-feira. Amanhã, eu não sei quanto que vai estar. Eu sei que terça-feira vai fazer 1 grau aqui em Ijuí, mas amanhã talvez esteja aí uns 10 graus de manhã. Está friozinho, né? A cobertinha, você está lá, quentinho na cama, e toca o despertador às 6 horas da manhã. Qual que é o teu sentimento, seu desejo? Eu não vou nem perguntar, tenho certeza. Todo mundo aqui quer continuar na cama. Não é verdade? Vamos admitir, né? Todo mundo quer. Só que aí você pensa assim, calma aí. Eu tenho que trabalhar. Se eu não levantar agora, como é que eu vou viver? Meu patrão vai ficar bravo comigo. Eu tenho que produzir, tenho esse compromisso, tenho aquele. E esses compromissos, essas crenças, esses valores, o valor do trabalho, fazem com que você o quê? Se levante. A tua vida não é dirigida por sentimentos. A tua vida, na tua vida você consegue controlar os teus desejos de maneira a agir como um adulto. Eu não sei como é que foi para você vir à igreja hoje de manhã. Não sei quantos que vieram aqui, né, a esse auditório hoje de manhã. Mas diz que isso aconteceu aqui em Juí alguns dias atrás. Uma mãe foi acordar o filho para ir à igreja. E aí foi lá, né, acordou o filho cedo, e o filho, não vou para a igreja, mãe, não vou. A mãe fala, não, filho, acorda, vamos sim, importante. Não vou, estou cansado, eu quero dormir mais. Filho, por favor, levanta, vamos para a igreja. Ele sentou em cima da cama e falou assim, olha, mãe, me dá 3 razões para eu ir à igreja hoje. A mãe pensou e falou assim, olha, o isolamento acabou, né? A igreja já está tendo culto presencial, então esse é um motivo. Tá. Segundo motivo, hoje é domingo, é o dia que a gente separou na semana para nos reunir juntos e a gente poder adorar a Deus. Tá. E o terceiro? Falou, você é o pastor da igreja, que tal você ir à igreja hoje? Não foi muito boa? Vocês estão rindo aqui, não dá para ver pela máscara, né? Tá bom, tá certo. Queridos, da mesma maneira, uma pessoa madura, ela toma as decisões conforme as suas crenças. Quando uma criança resolve simplesmente revidar uma paulada que ela levou, ela faz por quê? Porque ela é dirigida pelos desejos, pelos sentimentos. Mas o cristão que é maduro, presta atenção, o cristão que é maduro
consegue escapar das armadilhas do diabo, porque não é dirigido pelos seus desejos, pelos seus sentimentos, e sim pelos seus valores e princípios que ele aprendeu na palavra de Deus. Agora, o que a gente tem que fazer então? Temos que fortalecer esses princípios. Temos que fortalecer esses valores. Como que a gente faz isso? Palavra de Deus. Temos que ler a palavra, temos que orar, temos que buscar. Quando a gente faz isso, o que a gente faz? A gente fortalece isso em nós. Se na tua vida você está gastando mais tempo assistindo filme, assistindo novela, conversando com os amigos do trabalho, essas influências fatalmente vão fazer diferença nessa hora. A gente precisa sim fortalecer os nossos valores. Por último, qual que é a última etapa da tentação? Versículo 15 ainda diz assim, o finalzinho. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Queridos, a Bíblia é muito clara em nos afirmar que a consequência natural do pecado é a morte. Gênesis 3, voltando lá para Gênesis, você que está com a Bíblia aberta aí ainda, Gênesis 3, 5, diz assim, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A primeira pergunta que você pode fazer, e que certamente Eva fez, era o que tem de errado em desejar obter maior conhecimento? O que tem de errado em comer algum tipo de comida? E então o desejo se instala no coração de Eva. Versículo 6, olha só. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, olha o desejo, tomando conta, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. O processo aqui é muito claramente descrito lá em 2 Coríntios 11, 3, só marca, não precisa abrir. 2 Coríntios 11, 3, olha o que diz. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também vocês sejam, de alguma maneira, corrompidos, tenham corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Da mesma maneira que a serpente enganou Eva lá no início, a serpente também continua a nos enganar. O diabo, Satanás, ele continua a querer corromper o nosso coração, torcer as verdades de Deus, enganar a nossa mente para que nós esqueçamos das advertências. Voltando para Gênesis, capítulo 2, versículo 17, olha o que diz. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Satanás trouxe os olhos da Eva apenas para a parte boa. Olha como é bonita, olha como é desejável, olha o que ela pode produzir, olha isso, olha aquilo, exatamente isso. Só que naquele momento do desejo, Eva esqueceu da advertência do versículo 17, que termina dizendo, no dia em que comerdes dessa fruta, certamente morrerás. Querido, a morte é a consequência do pecado. A gente pode ver a desobediência ali, a ação da desobediência no comer o fruto. A gente cai nessa cilada, nessa armadilha, e pior, às vezes nos tornamos iscas vivas. Eva se tornou uma isca viva para Adão, e levou até Adão, e Adão comeu também. E o que aconteceu ali? A gente sabe hoje, olhando para a palavra, que naquele momento já aconteceu a morte espiritual. O que é a morte espiritual? Quando nós perdemos a bênção
de desfrutar da intimidade com Deus. Queridos, se você está vivo e afastado de Deus, você está morto espiritualmente. Você está vivo fisicamente, mas você está morto espiritualmente. Adão e Eva passaram por essa morte. Na sequência veio a morte física. Sabe o que aconteceu? Nós fomos criados para sermos eternos. Só que aí o que aconteceu? Iniciou-se um processo de decadência que se instala na vida humana, levando à morte física. E, finalmente, Apocalipse vai falar do juízo final, onde aqueles que não têm Deus, encontrarão a morte eterna. Queridos, sabe por que eu estou falando de morte aqui? Porque tem muita gente que está brincando com o pecado. Tem muita gente que acha que não tem problema nenhum, porque esquece de perceber as consequências do pecado. Esquece que o pecado vai trazer essas consequências, e a consequência é morte. Morte hoje, morte espiritual, a morte que é a decadência, né, da vida humana, que é a morte física, mas a pior de todas, a morte eterna. Muitos ainda ficam achando que, não, mas qual o problema, né? Uma fofoquinha, um pensamentozinho ruim aqui que não faz mal para ninguém. Isso é pecado. E o pecado traz morte sobre a tua vida. Essa é uma das artimanhas do diabo. Ele faz com que a gente ache que tem pecadinho e pecadão. Pecadão, opa, esse sim, esse é sério. Esse eu não brinco. Mas pecadinho, pensar mal de alguém, o que isso vai fazer? Não tem nenhum problema, mas querido, eu vou dizer, pensar mal, não estou nem falando em falar, tá? Pensar mal de alguém é tão pecado quanto você trair o seu cônjuge. É a mesma coisa. Esses pecadinhos também nos afastam de Deus. Essa é a realidade que a Bíblia nos traz. A gente está terminando. Eu queria lembrar da marca genuína da fé que a gente está tratando hoje. Nós estamos falando aqui das etapas da tentação. Por quê? Porque, na verdade, o desejo de Deus para a nossa vida é que nós vençamos as tentações. Ele começa o texto dizendo isso, falando, olha, nós precisamos ser aprovados durante a provação. Essa é a marca genuína de um cristão, de uma fé genuína, né? O crente verdadeiro consegue vencer o pecado. Mais uma vez eu estou dizendo, não estou falando que ele nunca peca, mas a Bíblia vai dizer que o crente de verdade, ele não vive em pecado. Ele não se entrega ao pecado. Ele não acha que o pecado não vai fazer mal. Ele entende essa realidade. E ele luta constantemente, até o sangue, contra o pecado. E ele então obtém vitórias. Eu queria que você abaixasse sua cabeça nesse momento. E a gente estivesse pensando nisso. Sabe qual que é o problema? Eu vou continuar a falar aqui, eu queria que você prestasse muita atenção nesse finalzinho. Infelizmente, hoje, a gente às vezes se preocupa mais com aquilo que mostramos para os outros do que aquilo que nós somos de verdade. É a famosa luta entre reputação e caráter. Reputação é aquilo que as pessoas à nossa volta acham que nós somos. Caráter é quem realmente somos. Querido, reputação, presta bem atenção, não tem a menor importância para Deus. Talvez você possa achar que fazer o bem faz de você um cristão melhor. Olha, eu dei 10 cestas básicas esse mês. Eu sou um crente melhor. Eu costurei 200 máscaras.
Eu sou um crente melhor. Ah, eu ajudei no galeto. Eu sou um crente melhor. Ninguém ajuda, mas eu ajudo. Querido, presta atenção. Se a sua adoração, se o seu louvor, se o seu sacrifício, se o seu serviço, se as suas boas obras não vierem acompanhadas de obediência, não servem para Deus. Na verdade, não servem para nada. A Bíblia tem diversos exemplos de Deus falando: eu estou cansado desses louvores falsos. Porque a pessoa que diz louvar, eu conheço o coração, e o coração não foi derramado. O que você precisa pensar agora aí? E pedir para o Espírito Santo quebrar o teu coração, e fazer você se arrepender de verdade, se isso é uma verdade para você. O teu coração tem que estar entregue. Aí do coração tem que ter vontade de obedecer. E as pequenas coisas. Tenho acompanhado um amigo, e tem sido muito legal ver na vida dele essa marca aqui. Esses dias ele falou assim para mim: cara, eu achava que pecado era só os grandes pecados que eu fazia. Agora eu estou descobrindo pequenos detalhes na minha vida. Eu já consegui vencer aqueles grandes. Agora eu tenho que vencer cada um desses pequenos. Aquilo que você achava que está tudo bem. Uma fofoquinha ali, um comentário aqui, um pensamento ruim ali. Querido, você tem que ter vitória sobre esses pecados também. E isso vai fazer de você um cristão genuíno. Você vai mostrar essa marca, porque você vai vencer cada um deles. Sabe qual que é a melhor notícia? Cada vez que você vence uma tentação, você se sente mais forte para a próxima tentação. Deus vai derramando força em você. Eu queria aí, por isso que eu queria que todos tivessem olhos fechados. Eu queria que você desse um sinalzinho só para mim, falando assim: pastor, eu quero orar junto contigo, porque eu tenho pisado na bola nesse sentido. Eu tenho, às vezes, caído, deixado os meus desejos, eu perder controle, o controle dos meus desejos. Eu tenho sido enganado pelo diabo, e quando eu percebo, eu já cometi, eu já falei, eu já fiz. E eu preciso de ajuda. Eu quero ter essa marca da fé genuína, a vitória sobre o pecado. Tem alguém? Dá um tchauzinho para mim aí. Amém, graças a Deus. Amém, graças a Deus. Amém, amém. Joia, que legal. Senhor Deus, o Senhor está vendo o coração de cada um aqui. O Senhor está vendo também o coração daqueles que ficaram agora receosos de levantar a mão e dizer: olha, eu também tenho dificuldade, eu preciso vencer o pecado, eu preciso, Senhor, por isso, melhora o meu entendimento, vem sobre mim com os seus valores, com os seus princípios, com os seus ensinos, seus mandamentos. Isso não é um ato sobrenatural, a princípio é um ato natural, de estudar a tua palavra, de orar, buscar, conversar com pessoas mais maduras na fé, pessoas que têm fé, têm um relacionamento verdadeiro com Deus. Senhor, me ajuda a buscar isso. Na maior parte do tempo eu tenho conversado com pessoas que não têm nada a ver, eu não tenho lido a Bíblia, eu não tenho orado, eu não tenho buscado. Como que eu vou ter a minha fé fortalecida se eu não tenho buscado? Senhor, me ajuda a olhar e perceber quando essas etapas começam na minha vida, quando o desejo é ligado, e eu preciso controlar
O Senhor joga a corda, que eu possa me agarrar nessa corda e me livrar, Senhor, do pecado. Oh Deus, me ajuda. Eu quero sim ter vitória, porque eu não quero a morte, eu quero a vida. Senhor, nós nos rendemos a Ti agora, completamente. Reconhecemos que não temos força, reconhecemos que não temos poder, mas queremos e pedimos ao Senhor, vem sobre nós, nos ajuda, enche com o Teu Espírito, para o Senhor nos dar capacidade, vontade, força, para vencermos as tentações, e sim, termos vitória sobre o pecado todos os dias, Senhor. Nos ajude em nome de Jesus. Amém. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu.
Vamos ficar de pé. Estamos encerrando o culto dessa noite. Eu vou orar, lembrando que tudo que nós ouvimos aqui sobre o desejo, sobre a tentação, é uma questão de escolha, é uma escolha sua. Você que escolhe seguir o seu mau desejo, você que escolhe se cair ou não na tentação, ela vai ser apresentada, mas a escolha é sua. Escolha por Cristo, escolha por caminhar com Ele, e não caminhar à beira do abismo, mas caminhar longe dele, muito longe, porque é assim que nós queremos viver, e viver até o fim, né? Porque o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é a eternidade. Vamos orar? Querido Deus, te agradeço por este culto, te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelos louvores, e que essa semana nós possamos nos afastar de todo tipo de tentação, de todo tipo de abismo que venha nos aproximar do pecado, ou de cair no pecado e permanecer nele. Que o Senhor nos livre de tudo isso, e que nós possamos, nas nossas escolhas diárias, escolher fugir disso, escolher e dizer não ao pecado, mas sim viver uma vida do teu agrado, uma vida de comunhão com o Senhor. Essa é a minha oração. Fica com todos durante a semana, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Uma informação, está aqui o telefone do banco de sangue e também o horário. Então os irmãos, aqueles que se comprometeram, já podem agendar amanhã de manhã para fazer a doação de sangue. Uma boa semana a todos, Deus abençoe.